Sigo conversando com o médico fisiatra Daniel Pimentel, que já nos explicou a história de, sim, estamos usando muito e de forma inadequada, postura toda equivocada, os smartphones, notebooks, computadores. E aí eu queria saber do senhor hoje, doutor Daniel, o comprometimento toda a nossa estrutura aqui superior do corpo, né? Então, pensando na cervical, no pescoço, na cabeça, ombros, a caixa torácica, aqui a região do trapézio, o miolo ali da nossa coluna, mãos, dedos, punhos, né, antebraço aqui, cotovelos. Explica pra gente, dá um panorama aí disso tudo. Sim, né, aquela postura abaixado, olhando o celular, vendo vídeo, lendo texto, digitando, né, a gente brinca que parece uma vírgula, né, fica toda encurvada olhando o celular. E houve um estudo em 2014, muito interessante, que quantificou o peso que o pescoço tem que suportar de acordo com a inclinação da tua cabeça. Então, assim, uma cabeça de um adulto vai pesar em torno de mais ou menos 5 quilos, que é aquilo que a tua coluna sustenta quando você está na posição ereta. E aí uma mínima inclinação, por exemplo, 15 graus que eu inclino minha cabeça para ler alguma coisa no smartphone, 15 graus já é suficiente para passar esse peso para 12 quilos. Quando a gente chega a 45 graus de flexão no pescoço, a gente já está falando de 22 quilos. E aquela posição mais comum, que se a gente passar no metrô, se a gente passar no ponto de ônibus, na frente da escola, você vai ver que é o pessoal abaixado, teclando aqui embaixo, com a cabeça mais ou menos a 60 graus, nós estamos falando de um peso de 27 quilos que a coluna tem que suportar. Então é um saco de cimento que você coloca atrás do teu pescoço. E esse peso vai ser tanto maior quanto maior o tempo que você ficar ali teclando, vendo o vídeo. Então isso, claro, não só para a parte estrutural da coluna, os discos intervertebrais, as articulações, e quando existem alguns deslocamentos, algumas hérnias de disco, isso pode até pinçar nervos, ter repercussões neurológicas, dor correndo braço abaixo, alteração de força, alteração de sensibilidade nas mãos. Isso para a coluna é terrível. Só que a postura também, nós temos que pensar no nosso corpo como um equilíbrio, né? A parte anterior e a parte posterior. Se eu estou curvando meu corpo para frente, consequentemente eu estou esticando os elementos posteriores de sustentação. E aí não restringe mais a coluna cervical. Eu já estou falando também de coluna torácica, né? O meio da coluna, que é aquela corcunda, que a pessoa vai ficando corcunda. Eu estou deixando os meus músculos da região posterior, do trapézio, dos músculos estabilizadores de ombro numa posição que não é a adequada, numa posição muito distendida. Consequentemente, podem vir dores musculares em decorrência disso, e esse mau posicionamento também vai estressar não só os músculos, mas os tendões. Os tendões são os pontos onde os músculos se inserem nos ossos. Então, se o meu músculo não está numa posição correta, esse tendão também vai estar numa posição estirada ou muito encurtada, e também podem vir aí os problemas com o uso repetitivo, com a manutenção do tempo, né, numa postura errada, das tendinites, além das dores musculares também. E, consequentemente, todo o meu membro superior, cotovelo, punho, dedo, a mão também vai estar sujeita a tendinite, também vai estar sujeita a alterações articulares. E, sobretudo, em relação à mão, é um outro problema sério com o uso dos smartphones, que é a questão de você ficar digitando direto, ou às vezes até a pessoa, cada vez mais os smartphones estão maiores, digitar com uma mão só e você tem que chegar com o polegar em alguns lugares. E pode não ser um problema para você mandar uma mensagem de 2 linhas. Mas se você fica 10, 15, 20, meia hora, 1 hora, 2 horas, como a gente vê o pessoal por aí, isso vai estressando, né, essas estruturas todas que eu mencionei e vão causando problemas cumulativos. Então é possível que haja aquela dor pontual, que você levanta a cabeça e fala, nossa, tá me doendo tudo, tá doendo o pescoço, tá doendo o ombro. Isso é um aviso. Só que se você não ouvir o teu corpo e não ouvir esse aviso, e levar isso dia após dia, semana após semana, meses, anos, aí as alterações estruturais elas vão se somando até chegar num ponto onde tem uma deformidade, e aí pode ser uma deformidade articular,
até deformidades ósseas, os osteófitos, os depósitos de cálcio, os bicos de papagaio, e aí talvez já seja algo avançado demais, e a gente está falando de um quadro, às vezes, com uma dor importante, que você precisa até de uma cirurgia, eventualmente. Então, o importante é ouvir os sinais, porque o corpo ele dá sinais de que algo não está legal. Então, quem é esperto, quem é inteligente, ouve o corpo, e a dor é um sinal do corpo de que alguma coisa está sendo levada além do limite, alguma coisa que não é legal e vai te causar problema, vai te cobrar o preço lá na frente.